obrigado, Jéssica. E com certeza agora todo mundo pode ouvir a Sônia Benaventana. Ela vai falar 2 horas somente hoje. O tema proposto para a Sônia é família, desafio, afinidade e deveres. Está todo mundo tranquilo quanto a esse tema, mas ela vai dar uma reforçadinha para nós. As crianças que estão lá na casa espírita estão com o pessoal cuidando e os pais podem ficar tranquilos que terminando a atividade lá, vão trazer as crianças para cá, ok? Pessoal, vocês receberam mensagem numerada? Todo mundo recebeu? É porque nós temos uns livros para sorteio. Alguém quer ganhar livro? Então eu já vou fazer sorteio de 2. Dois livros aqui, já aproveitar o intervalo. O número 33. Quem está com o número 33? Número 33. Número... Pode pegar o livro aqui. Número 58. Vamos ouvir a Sônia Benaventana. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs de Real Espírita. Já é quase boa tarde. Segura o estômago, mas não serão 2 horas, não. Talvez 1h50 minutos. Tá bom, o Nereu vai passar para nós e a gente até queria, precisar dos irmãos a Creudinês falou numa colinha. Eu trouxe um colar. Não é? Vocês têm que considerar a idade, considerar o tempo, considera tudo isso. Mas é uma alegria estar aqui em Rufinópolis, não é? Comemorando junto aos nossos queridos irmãos de Real Espírita 111 de funcionamento de uma casa dedicada a Jesus, aos ensinamentos da doutrina espírita, ao trabalho e principalmente ao trabalho de unificação, que eu brinco sempre, o Somonias nesse quesito debate em todos. Basta ele falar, tem um movimento, menos de 200 pessoas não comparecem, né? Mas a gente queria começar homenageando a casa. O tema é família, mas nós vamos homenagear a casa. Senhor, deixa que eu te agradeça novamente as dádivas de amor que me fazes aqui. Devo, Senhor, a ti a graça da atenção e os nobres pensamentos dos amigos queridos que me escutam, ofertando-me o próprio coração e os ouvidos atentos. É por eles, Jesus, na alavanca da estima, que aspiro a caminhar montanha acima, sonhando a evolução, com que te possa ver em toda parte, ansiando te encontrar. Agradeço-te ainda, de espírito contente, esse recinto amigo, doce, claro, em cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio, amparo. Sobretudo agradeço toda mão que te serve nesta casa e toda voz que ensina a celeste grandeza da doutrina, em que a tua palavra descortina ante os filhos da terra o reino do amor puro por meta luminosa do futuro. Agradeço-te mais
o teto generoso, a luz que me ilumina, o lápis que me atende, o perfume do amor que se desprende da mesa que me acolhe, o exemplo dos que sofrem sem rebeldia e a fé dos que buscam dia a dia, doando aqui bondade e entendimento, apagando em teu nome toda marca de sombra ou sofrimento. Por todos os tesouros que nos dás, neste pouso de paz, que fulgura o clarão da esperança bendita, tesouros de alegria, vida e luz, deixa que eu te repita. Obrigada, Jesus. Um poema de Maria Dolores. De Maria Dolores, intitulado Oração no Templo Espírita. E nós estamos homenageando a Casa Espírita, o Centro Espírita Paz e Amor. Tudo aquilo que o senhor Muniz contou, eu li para também contar, mas agora não precisa, né? Vamos pular. Mas a gente precisa registrar a grandeza dos pioneiros que trabalharam há mais de séculos, fundando este centro espírita, divulgando a doutrina espírita, levando os ensinamentos à luz do Evangelho e sendo sempre fiéis no início a Jesus, né, a Allan Kardec e agora o nosso querido Chico Xavier. E a gente fica imaginando, quando o senhor Muniz relatou a dificuldade do senhor Rufino ir a Rufinópolis não, a Santa Maria, em busca do senhor Mariano para sanar uma dificuldade da saúde de sua esposa. Quase 3 dias a cavalo, ele relatou aqui. E depois voltaram de carros de boi que eram 2, né? E hoje a gente vem com carros, vem com vans, vem com 10, 15, 20 minutos conforme a distância, vem com 3 horas conforme a distância o pessoal de Turama encarou, né? Então todos nós temos essa felicidade de vir aqui. Mas imaginemos, né, este centro espírita no dia 11 de julho de 1914. Gente, o plano espiritual, né, os espíritos que se comunicaram, mas imaginemos o quanto o plano espiritual se fez presente, porque era Jesus vindo de novo ao coração do povo, uma zona rural, com todas as dificuldades daquela época, e os pioneiros tiveram a grandeza de cumprir o compromisso feito no mundo espiritual. Nós nos lembramos ainda na infância, porque são sempre 11 anos, as pessoas diziam assim: fulano de tal foi lá pro Capão da Luz, ele é doido, ele é maluco, né? Então a visão do povo espírita, do povo quando o espírita naquela época, não é igual a de hoje, né? Hoje nós somos até reverenciados, não estende o tapete vermelho não, mas já somos muito bem vistos. Mas naquela época, era quem falava com o demônio, era quem falava coisas de demoníacas, era quem estava em contato com fantasmas. Então os espíritas não eram bem. Basta lembrar que o professor Chaves, lá em Uberaba, um dos fundadores do Uberabense, perdeu o trabalho que era espírita, né? Então veja bem, em 1914 eles enfrentaram diversas dificuldades, incluindo essa de não serem vencidos. Mas o mundo espiritual abaixou, vamos dizer aqui, né? Deu todo o suporte, o amparo e a permanência. Então a gente quer agradecer, né, em nome de todos que se encontram aqui, a equipe espiritual que esteve presente no dia 11 de junho, os encarnados, as demais equipes que trabalharam junto aos irmãos, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Os trabalhadores de hoje, em todas as tarefas,
nossos irmãos no plano espiritual e no plano físico. Parabéns, Centro Espírita Paz e Amor. Quiséramos poder desfrutar desse 11 de junho, a 110º ano que fará no dia 11, né? Mas a gente fica aqui respirando este ar que eles plantaram há mais de um século. Agora vamos para o nosso tempo. Nós vamos aqui com a nossa cola. Vamos lá. É o 25º Encontro Espírita da Família, Centro Espírita Paz e Amor, 111 anos de Pinópolis, né? Já foi falado. O tema família, desafio, afinidade, deveres. Observem que eu coloquei desafio no singular, afinidade no singular e deveres no plural. Né? Por quê? Sempre a família é um desafio. Apesar do véu do esquecimento, a gente sabe como são as famílias. Nós vamos conversar a respeito disso. Né? Afinidade, a gente tem, graças a Deus, vem um ou outro em nossa família. Deveres são muitos, muitos. Até porque, num plano de provas e expiações, nós temos muito mais deveres do que afinidade ou desafio. Diz-nos Emmanuel, no livro Amanhece, primeiro capítulo, no lar, cada um de nós, ao tempo da encarnação, recolhe os laços mais nobres da afinidade, e aqueles outros menos agradáveis, junto dos quais somos constantemente convidados a reaprender os ensinamentos de compreensão e de amor. Então a gente sabe, prezado irmão, que o desafio começa aí. Renasce no nosso lar espíritos com afinidade, mas também os espíritos superiores são muito educados. Eles colocam lá menos agradável, né? Não colocam ruins, colocam menos agradáveis. São aqueles espíritos aos quais nós temos menos afinidades e eles também menos afinidades conosco. Entretanto, Emmanuel coloca que nós estamos juntos para reaprender. Se a gente está junto para reaprender, é porque nós não aprendemos como devíamos nas outras encarnações. Mas agora, à luz da doutrina espírita, nós precisamos usar esses ensinamentos e aproveitar para construir a família no nível da compreensão para chegar ao nível do amor. Aí ele diz para nós, a universidade é uma construção da inteligência, no livro Cálculo, né? E o lar é uma conquista do sentido. Muito bem. Quando os jovens, aliás, não jovens, desde criança, elas encaminham para as creches, para os CNEs, para as escolas do mundo físico. Muito necessário que aprendam, que o intelecto brilhe. É o objetivo, é a condição atual. O jovem, então, chega na universidade, ele vai buscar um título profissional para a sua realização no mundo físico. E ele vai conviver com professores e alunos das mais diversas condições. E nem sempre a afinidade brota naquele grupo. Porém, ele permanece, ele tem tolerância, porque ele demanda uma profissão, ele tem o objetivo, foco numa profissão. Então, ele vai aprendendo na inteligência, né, no desenvolvimento da inteligência, a tolerar. É lógico que nós sabemos que numa sala de aula tem grupos mais afins e tem outros que não se combinam. Mas eles se toleram porque eles desejam conquistar o diploma para estarem aptos para exercer essa ou aquela profissão. Esse é o desenvolvimento da inteligência. Entretanto, no lar, a família precisa trabalhar
é necessário que debrucemos para oferecer a eles condições de melhoria. Né? Então, nós precisamos, para uns, de dedicar, mas para que eles tenham lealdade, para outros, humildade, para outros, equilíbrio, para outros, firmeza, para outros, brandura. Tudo isso Emmanuel nos diz nas suas mensagens. Então, prezados irmãos, ao criar os filhos, não é somente sim, sim. Lembremos de Jesus. A necessidade do sim, sim e do não, não. Quando a criancinha muito pequenina chega perto do fogão, é um exemplo clássico, e a mamãe está assando alguma coisa, a tampa do fogão está quente. Ela não vai permitir que ele coloque o dedo para queimar. Ela vai, a gente faz até sinais, né? A tomada, a gente vai ensinando. Então, a parte da moralidade precisa ser trabalhada na infância, desde o começo da infância, para que a criança tenha humildade, respeito aos mais velhos. Hoje as escolas estão carecendo muito de limite, porque não vem trabalhado na família, e hoje está virando um desrespeito dentro da sala de aula, porque falta o quê? A melhoria do sentimento do coração, das virtudes que adornam o espírito, né? E nós estamos avançados tecnologicamente falando, o nosso planeta está mais evoluído, a nossa agricultura brasileira então está dando de 10 a 0, nós temos muitos frutos a colherem. Será que no campo moral nós estamos colhendo frutos com a mesma intensidade? Não estamos. Por quê? Está faltando trabalhar o sentimento. E a palavra trabalhar, nós vamos até repetir, dá trabalho. Educar dá trabalho. Mas é necessário que insistamos para que o espírito pequenino absorva todo aquele ensinamento e vá devagarinho construindo a sua personalidade com valores morais muito mais definidos. A sociedade precisa. Allan Kardec, na questão 685 do Livro dos Espíritos, é uma nota que ele coloca, ele fala até sobre economia, sobre quando a pessoa não tem mais condições de trabalhar. Mas ele coloca lá que às vezes, vou falar com as minhas palavras, né? Às vezes nós ficamos assim, apavorados com as atitudes de certos jovens da sociedade. Mas eles não foram preparados, diz Allan Kardec. Então, por que nós estamos assustando com aqueles comportamentos que eles não tiveram ensinamento lá no lar, né? Então, é preciso, ele fala que a educação moral, e não é educação moral pelos livros, é a educação moral que faz a mudança do caráter, que faz com que a criança tenha um caráter definido para o bem, né? Nós trabalharmos isso é difícil? É. Você vai encontrar uma criança que ela vai dar birra, que ela não quer te obedecer, que ela responde o pai, responde a mãe. É ali que você vai trabalhar mais, porque aquele filho que já te respeita, que já faz a tarefa, que cumpre as obrigações como deve, ele não tem necessidade de você ficar de olho. Agora, aquele menos agradável que nós temos na família, ele tem necessidade do processo educativo, dia a dia, noite a noite, com lágrimas ou com sofrimento. E não é pancada, não. Não é moral agressiva pelas palavras, não. É diálogo, é afeto e é limite. Não é? Nós que trabalhamos na profissão como professora, aposentamos nisso, nós temos muitos exemplos de crianças de 7,
dos filhos, e eles se tornavam em colegas intoleráveis para tudo. Outras não, outras eram atentas, então os filhos tinham melhor comportamento. Então, muitas vezes, a criança vai exigir de você firmeza, vai exigir de você que diga não, mas não tem problema. Você é pai, você é mãe, você diz um não e um sim com o coração. Eu já ouvi muitas mães dizerem assim: eu dano com meu filho, mas eu vou para o quarto chorar. Não tem problema. Ela está educando, mas na frente os filhos agradecerão. A gente tem, por exemplo é ótimo, né? Redundância, né? A gente tem exemplos no livro de André Luiz, que os espíritos falam assim: eu lembrei de como a minha mãe orava. E mesmo aqui na Terra, a gente observa que quando eles casam e as dificuldades aparecem, então eles têm um pensamento, uma prática semelhante aos pais. Significa que deu certo. Então vamos abraçar essa conquista do sentimento, criando valores morais. Não é? Nós precisamos andar de braço dado com os valores morais dignos, porque os valores materiais, o mundo prega de várias formas. Senão não vou dar conta, né? Aí ele diz assim, ainda no livro Calmo, é o Emmanuel: se problemas e provações te gravam os dias no instituto doméstico, aconselhe-te com a fé em Deus e guarda a paciência no aprendizado que atravessa. Gente, é belíssima essa colocação de Emmanuel, porque problemas e provações é o prato do dia na família. É o prato do dia. Se uma semana não tem problema, não tem provações, maravilha. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações, é natural que apareça. Mas aí Emmanuel diz: aconselha-te com a fé em Deus. E em outra mensagem do livro Vida em Vida, ele fala assim: na coragem da fé, você cria uma luz espiritual como chama em seu espírito, que vai clarear o caminho. Então, você tendo fé em Deus, às vezes você tem um filho doente que precisa de tratamentos diversos, e a mãe está ali lutando, levando o pai, os pais estão levando, lutando para que o filho tenha aquele tratamento, né? Com alegria, com aceitação. Por quê? Tendo a fé em Deus, aquele clarão, né, eu quero colocar assim, aquele clarão do sentimento, diz-nos Emmanuel, clareia o caminho. Ele usa uma palavra muito bonita. Quem jornadeia com a luz, né, não precisa temer as trevas. Se eu estou aconselhando-me com a fé, ela é uma chama viva, clareando o caminho, e eu não preciso temer a fé. Ele diz mais, ele diz assim: se nós fecharmos esse ambiente todo e condensar a escuridão aqui, acender uma vela, a escuridão é incapaz de impedir a irradiação da luz. Então, se nós levamos algo de bom para as crianças, é preciso estar vinculado à fé. A fé tem que estar em nosso dia a dia. E ele diz mais: nós todos somos filhos de Deus. Então é a paternidade divina. Aí ele fala uma coisa maravilhosa: se Deus é bom, é paternidade divina, ele nos empresta tudo para a nossa vida física, né? E espiritual também. Entretanto, nós aqui na Terra, nós passamos temporariamente, porque a nossa morada é no plano espiritual, a verdadeira morada. Aí ele diz assim: mas mesmo quem aceita a paternidade em Deus, vive no planeta como hóspedes. Achei isso lindo, né? Porque quando você hospeda num hotel, não é eternamente, não é para a vida toda. Você hospeda por um tempo, num hotel, numa pensão, num resort, qualquer coisa assim. É temporário. Então aqui também é temporário.
encarnações, você vai adquirindo habilidades que se transformam em dons que Deus permite que você espalhe com os seus irmãos de caminhada. Então, se eu, por exemplo, na música, sei tocar violão, sei tocar um instrumento, eu partilho com os meus irmãos aqueles dons, né? Usufruindo em conjunto. Né? E isso forma as margens do meu caminho, chamada fé e caridade, que eu tive a coragem de exercer a fé no passado. Mas ele nos lembra uma coisa muito importante: fé sem obras é morte. Então a fé é o cultivo da fé, precisa ter trabalho. Aí a gente lembra, não é, da doutrina espírita, graças a Deus, tem as tarefas fraternas, é a sopa fraterna, é o enxoval do recém-nascido, é a costura, é o marmitex que é dado para os moradores de rua. A lei que é proibir, a gente tem que ir contra, dar a comida mesmo, porque não dá trabalho, não ensinou conforme Allan Kardec falou, nós temos que auxiliar. Eu lembro daquele nosso irmão Simão Pedro, numa palestra, ele disse que eles estavam levando comida para os sem terra ou sem teto, as duas coisas. Aí a prefeitura lá da cidade dele foi questionar. Ele falou, não, o grupo dele, não, se vocês não querem cumprir o problema deles aqui, o problema é de vocês, mas passar a fome, as crianças e a família, não vão deixar não. Não vamos. Quem é que vai impedir o trabalho no bem? O que Allan Kardec nos diz que diferencia é ser espírita no plano espiritual, é o distintivo? Não, é o trabalho no bem. Então a fé com obras, ela é necessária. Cuidado com as obras sem fé, não é? Às vezes nós ficamos muito envolvidos com a obra, mas esquecemos do cultivo da fé. E um dos ensinamentos sobre a fé maravilhosa que a doutrina espírita traz para nós é a fé raciocinada, gente. Lembra? Vamos imaginar, é ótimo, eu falo certas coisas para mim mesma, né? Lembra das outras encarnações? Vamos imaginar onde é que nós estávamos antes da doutrina espírita, né? Qual religião? Em outra religião, né? Nós líamos? Não, nós seguíamos aquilo que falavam. E eu não estou falando da religião porque eu estava lá no meio ajudando. Tudo aquilo que foi construído lá, eu ajudei, porque a doutrina espírita é de 1857, é novíssima, não é? Então eu estou falando porque eu ajudei lá, né? Então quantas vezes eu fui assistir aquele culto, voltei para casa sem um aprendizado, e a doutrina espírita nos oferece esse campo, né? Você até lê conforme a mensagem, você fica raciocinando. Lógica é natural. Será que é desse espírito mesmo? Lembrando do estudo feito lá no Adelino, né? O médico que comunicou, a família não vai aceitar, né? Não vai aceitar. E é verdade, hein? Veja bem. Então, nós temos esse aparato, eu falo que é prêmio, não é privilégio, porque todo mundo pode alcançar esse prêmio da fé raciocinada. Ou seja, está estudando a doutrina espírita com fé, mas com raciocínio e com lógica, né? Então, a gente, com tudo isso, nós vamos guardar paciência durante esse aprendizado que atravessamos, para que a gente saiba melhor em família viver. Tem dois fatores importantíssimos nessa área da fé: o culto do evangelho no lar e a evangelização. Imaginemos, prezados irmãos, o culto do evangelho no lar, o benefício que ele traz. Nós lemos páginas edificantes, né? A prece edificante, a presença dos companheiros espirituais que comparecem no nosso lar.
filhos ouvindo tudo aquilo, né? Mesmo que não entendam, não tenham a idade, aí a gente abre um parênteses e lembra do nosso querido César Carneiro. Quando ele se torna espírita, então ele começa a fazer culto, né? E as crianças menores começam a fazer barulho. Não entende, não querem participar por causa da idade. Aí ele foi conversar com o Chico Xavier. Foi muita conversa que ele deu para o Chico Xavier, aliás, que ele perguntou, né? Aí o Chico falou, não, César, coloca um biscoitinho lá que eles gostam, deixa eles mastigar, não tem problema não. O que acontece? Durante aquele período, aquelas leituras vão entrando, é como aquele plantio que a gente faz, aquela semente que você vai jogando na terra do coração dos seus filhos. Aí você vê a lei de amor, obediência e resignação, caridade para com os criminosos, lá no Evangelho. E outras leituras, não é, da série Fonte Viva, uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma conversação. Além do aprendizado, o que acontece? A fluidificação da água pelos benfeitores, né? Só nossa casa é beneficiada, os vizinhos também. Porque quando nós temos o pensamento reto, ao realizar o culto do Evangelho lá, é uma luz acesa em nossa casa, em que os espíritos que ainda querem permanecer no mal não adentram, não conseguem, não têm afinidade para adentrar, né? Então é uma oportunidade que a gente tem para que a criança vai vagarosamente adquirindo esses conhecimentos. A gente vê em filhos de família espírita, agora já jovens, pregando, comentando o Evangelho, pregando era o passado, né? Comentando o Evangelho, a gente fica encantado. E a gente vê que é resultado do trabalho dos pais. Só o culto? Não. A evangelização é importantíssima. É aquele cuidado que a gente precisa levar os filhos, as crianças. Eles vão ser atendidos de acordo com as idades. Então, o ensinamento é dado de acordo com a idade. Eles vão ter conhecimento de Deus, de Jesus, da reencarnação, da comunicabilidade com os Espíritos, tudo que a doutrina espírita ensina, de acordo com as idades que eles têm, né? Aí a gente lembra do Aloysio, nosso Aloysio lá de Uberaba, ele contou isso lá no Denis de Carvalho, né? Que quando foi terminou a mocidade, ele falou para a mãe assim, falou, agora não precisa de eu ir no centro, né? Porque eu já fiz todos os ciclos. Ela, do jeito dela, não precisa ser desse jeito. Ela falou assim, não vai não, eu quero só as duas pernas. Foi ele que contou, não fui eu que falei não. Ele falou isso lá, não foi, gente? Eu quero só as duas pernas. Até hoje está pregando doutrina, está comentando doutrina. Se for de medo de quebrar as pernas, tá bom, mas não é só isso não. Ele realmente é um valoroso trabalhador. Então, prezados irmãos, a questão da evangelização, ela tem que ser prioridade. E a gente vê que cada vez está diminuindo o número de evangelizandos. Quem cabe a culpa? Aos pais, aos responsáveis, aos tutores. Porque, como crianças, eles não vão ter nem a condição de saírem sozinhos hoje em dia. Então, nós temos que lembrar que a evangelização é importantíssima, porque ela vai também somando com todos os pecados que a gente precisa oferecer. Aí ele fala para nós também no livro Calma, respeita os pais que te patrocinaram o nascimento. Porque tem pais, gente, que não cumprem essa lei, eles abandonam, fazem errado, tem sim. Mas o que ele fala? Respeita para eles, tenha gratidão em relação a eles, porque esse corpo que a gente ostenta hoje
a Cleudinice falou na fala dela, a importância da reencarnação, não é? Quem é que contribuiu para que esse corpo fosse formado foram os pais, não é? Então, mesmo eles errados, nós precisamos compadecer deles e ter gratidão. Tem um companheiro de Uberaba, essa história não vou falar o nome não. Aconteceu que o pai foi embora e a mãe ficou sozinha com os filhos e criou os filhos, né? Depois de uma certa época, o pai voltou doente. Aí um dos filhos quis ajudar. A mãe falou, não, eu não vou ajudar não. Os outros falaram, não vou ajudar também não. Aí essa pessoa que era próxima ao Chico Xavier, que não é o César, né? Foi e conversou com o Chico. Falou, meu filho, a sua mãe merece todo o respeito, mas não abandone seu pai. O que ele fez? Cuidou do pai até a desencarnação. Então, mesmo que eles falhem, lembrem-se de que o corpo físico atual foi dado por eles. A nossa entrada no corpo físico foi com a ajuda dos dois, né? E também, Emmanuel fala, educa os filhos que o mundo te confiou. O Evangelho fala, né? Lá, eu vou fazer essa pergunta no final também. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Gente, educar o filho não é dar para ele tudo o que ele precisa. Não. É dar aquilo que ele necessita e que vai ajudar na sua formação. Ele fala uma coisa muito importante. Quando os filhos também são ingratos, não devolvem afeto, compadeça deles. Isso é fala de Emmanuel. Dê a eles a bênção da paz para que eles caminhem com serenidade no mundo. Conquanto, palavra de Emmanuel, evite dar a eles condições monetárias que poderão influenciar na evolução e no afastamento do trabalho, porque deixarão de evoluir e afastarão do trabalho, porque pensam assim, a minha mesada é boa, para que eu vou trabalhar? Né? Vou estudar? Ah, não, hoje eu vou lá naquela, como é que chama, onde o jovem dança hoje, nem eu sei mais. Balada? Balada não está antigo mais, né? Eu acho que está antigo, gente. Lá no baile funk. Não é muito agradável para nós, mas hoje é o baile funk. Né? Então, nós precisamos de cortar um pouquinho a questão financeira quando a família tem essa condição, para que ele sinta a necessidade de trabalhar e evoluir. Gente, o trabalho, lá no livro dos Espíritos, toda ocupação útil é a definição de trabalho. Quem não se sente útil para a sociedade, cai em problemas outros. Pode ser na droga, em outros vícios, no abandono, em vários problemas, porque ele não se sente útil, então ele não luta para melhorar. Então vamos educar, como Allan Kardec coloca, a educação moral, que faz a formação do caráter da criança. Porque lá na frente, nós vamos querer que eles nos olhem quando nós estamos idosos. Cada vez menos nós temos observado os filhos olhando os pais. Filhos que têm esse, colocam os pais nas clínicas de Merimbão, na Pitá. Quando não é na clínica, vai lá para o Lar André Luiz, para o Lar da Esperança, onde o Renê está, onde não pagam ou só entregam o salário mínimo. Né? Então, tem uma senhora, uma vez contou para minha sobrinha, que estava indo no lar de idosos, desse simples, que o filho chegava lá toda semana com tudo que a mãe precisava. Aí a senhora que tomava conta do asilo falava, vamos entrar para você ver sua mãe? Não, agora não posso. E isso foi até ela desencarnar, não pôde. Ele só pôde acompanhar o corpo dela para ir para o cemitério. Então a gente precisa educar os filhos que o mundo nos confiou para todas as situações. Não é deixar de levá-los para a escola, não é deixar de dar o conforto quando a pessoa tem condições. Não, não.
observa o que está acontecendo no mundo e pensando, meu Deus, levar um país no caixão vai ser difícil, não é? Então, vamos nos alertar em coisas pequenas para que nas maiores nós tenhamos um comprometimento melhor. Ele ainda aperta a nossa cadeia. Ele que eu falo, irmã, a Cleotinice falou André Luiz, ela começou a falar André, depois falou André Luiz. Eu estou quase que íntima dele, eu falo André. O amigo íntimo André, né? O Emmanuel tem um certo receio, deixa eu contar uma coisinha para vocês, né? Do Emmanuel. Certa feita, alguém, acho que foi a Linda Silveira, disse que o doutor Bezerra de Menezes, que é o patrono do Centro Espírita Paz e Amor, lá no grupo Espírita da Prece, do portão até no salão, ele levava 20 minutos, meia hora. O Emmanuel levava 5 segundos. Nem o espírito parava o Emmanuel, né? Mas eu estou querendo ficar amiguinha dele, porque eu usei muitas palavras dele, né? Então ele diz assim, isso aqui também é importante, hein? Aliás, tudo. Aceita os deveres mais ásperos que o mundo te confia por títulos preciosos da misericórdia divina, aliviando-te o madeiro da culpa, em vista de te facultarem suave caminho à solução dos próprios pés. Então a gente vem com problemas na família e fala, meu Deus, a minha família é pior do que a do vizinho. Tudo que acontece de ruim é na minha família, não é nada. Vai viver lá, né? Vai viver lá para você ver. Às vezes os problemas são piores, mas para a sua ótica, como a gente gosta de levantar os defeitos nossos e do outro, né? Do outro a gente quer atacar. Então aí a gente usa esse recurso. Mas a gente enfrenta esses deveres ásperos por quê? Nós nos algemamos no passado em delitos obscuros, né? Nós nos ligamos para praticar o mal, para matar, para desencaminhar uma pessoa ou outra, para não ser um bom trabalhador ou um bom patrão. Nós desencaminhamos em várias questões da vida passada. E agora aparecem os deveres mais ásperos, a gente quer, montar no cavalo e pernas para que te quer, o cavalo vai embora, né? Não, nós precisamos ficar, a Emmanuel fala que são títulos preciosos da misericórdia divina, porque se a gente souber vencer, eles vão aliviar o nosso passado. Nós vamos começar a resgatar as nossas dívidas. Então, quem é que não quer resgatar a dívida? Não é? Então, vamos entender as dificuldades, os conflitos em família, como oportunidade de crescimento, procurando, como lá no primeiro slide, usar os ensinamentos da compreensão e do amor. Gente, porque se a gente voltar, cada um permanecer no seu cantinho, não muda, ele que tem que mudar, não muda, é ela que tem que mudar, esposo, irmão, irmã, filhos. Aí nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos ficar nesse planeta de provas e expiações e ele não vai mudar para a regeneração, ele não vai mudar para minha conta, porque vai mudar sim, né? Mas nós vamos ficar jogando num time que a gente sabe que vai perder. Nós já sabemos isso do passado. Nós somos repetentes, nós já sabemos. Então vamos aceitar com o coração aberto, procurando melhorar as nossas relações uns com os outros. É tão bom quando a gente às vezes entra num trabalho e vê uma pessoa olhando assim meio diferente, sem muita receptividade para nós. A gente fica desenchavido, não é? Mas às vezes daí 2 semanas, 3, a gente observa aquela pessoa nos diz uma palavra de forma diferente. Então o coração se alegra com a mudança de afeto para conosco, ou pelo menos de convivência para conosco. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Nós vamos ter no nosso lar filhos difíceis, filhas difíceis, pais difíceis, mães difíceis, irmãos e irmãs também. Mas é o nosso cadinho fervente, que Emmanuel também fala, que nós precisamos utilizar para trabalhar as
as nossas dificuldades. Porque se a gente vier num mar de rosas, tudo dando certo, nós não vamos sair daqui nem daqui 5 milhões de anos. Não é? Porque a gente não se esforça por melhorar. Então, essas provas ásperas ajudam-nos a solução dos débitos no passado. E se ajudam a nós, pais, os débitos, ajudam os filhos também. Eles também serão pais. Aí, como eu gosto de música caipira, eu lembrei daquela música caipira do Polvinho, né? Que o filho vê o pai, né, o neto lá, que tem o avô, o filho, o neto, ele pede um corinho para dar para ele no futuro. Olha bem, né? Então vamos, entendeu? Eu estou vendo alguém vestido, ele está doidinho para entrar. Então a nossa vitória moral junto deles, junto da família, dos filhos, depende a nossa admissão definitiva entre os amados que esperam nas vanguardas de luz em perpetuidade de regozijo na família maior. Então, a nossa vitória moral é a gente conviver bem com esse punhado de espírito que vem no nosso lar. Antigamente era 8, 10, 12, agora é 1, 2, nenhum. Né? Mas quando vem, vamos conviver bem com eles. Passa mais um, porque está dando tempo. Pais, amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho. Mas não é só isso não. A caridade e a paz. Porque sois responsáveis na luz da reencarnação por aquele que volta em nome do Senhor a rogar-vos abrigo, a fim de burilar-se servir, ofertando-vos ao mesmo tempo as mais nobres oportunidades de elevação. Então é preciso de ter carinho, é preciso de ter atenção, oração, todas aquelas virtudes que o Evangelho nos ensina, né? Porque, assim como ele nos pede abrigo para burilar-se, as nossas relações com eles também ajudam-nos a burilar o nosso passado. Mas, encerrando. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Né? Está também o Evangelho. A gente pensa nos filhos, mas é preciso pensar nos pais. Porque os filhos envelhecerão um dia e serão pais. Então vamos honrá-los conforme nos ensina o Evangelho. E aí aquela pergunta que eu já fiz, que fizeste do filho confiado à vossa guarda, né? Se a gente fez um bom trabalho, ótimo. Se não fez, as lágrimas no plano espiritual são abundantes, porque a gente vê o espírito sofrendo e a gente vai chorar muito. Só ler as obras de André Luiz, a gente vê sempre uma mãe correndo, um pai correndo entre aspas, né, gente? Ajudando no plano espiritual para que aquele filho tenha pelo menos condições de receber uma ajuda. Que até para receber a ajuda tem condições. Às vezes o plano espiritual, né, os bons espíritos estão aqui. Mas eu quero aproveitar o mundo. Esta é a última vida, não tem outra vida, não tem pessoas que falam assim. Coitado. Né? Mas deixa por conta deles. O último, vamos, é rapidinho, pode passar. Não é um vídeo, não? É. Não. Sou Luísa, agora é o Centro Espírita Paz e Amor, a Cleodilis, eu pedi para ela. Ela filmou, né, o centro, 111 anos. A sede não tem 111 anos não, né? Mas a fundação é de 111 anos. Atualmente é assim. Ele está fazendo um trabalho, ele é o Chamuniz e todos os companheiros, um trabalho de unificação muito grande. Tem grupos ao domingo, né, os domingos marcados, em determinadas cidades. A gente conversa à luz da doutrina espírita, depois vai comer. Viu? Tá vendo? Olha lá que beleza, sempre, né?
Então, é o nosso querido Centro Espírita Paz e Amor. Né? Passa mais um, por gentileza, mas esse pode passar. É só lá fora que eu mostrando tudo bem. Eu falo que vim aqui ver uma porção de gente aos carros. Novamente, né? Mostrando o nome, a outra parte, né? A casa da sopa lá. Aí tá bom, beleza. Se der para pular e passar para o outro, vai repetir. Muito bem, Jesus olhando para o Brasil. Então vejamos aqui, encerrando. Brasil, mundo escutar-te, pergunta hoje o que é. A terra de minha vida responde às nações de terra. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão, sem prepotência ou vanglória. Grava no livro da história, novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão de lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o povo. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometores. Do píncaro te elevas, dissolve os brilhões das trevas, na fé que te induz a vida. Braga, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos de Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos gênios, estadistas generais. De todos os teus recantos, despontam palmas os santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrade, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham porções. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o mundo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasil envolto em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta em rasgo do próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O mundo aponta Brasil, Cristo aponta Brasil. Castro Alves, Chico Xavier, dezembro de 1931, Pinga Fogo, TV Tupi. Muito obrigada.